No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Bolsonaro, em mensagem ao Congresso na abertura dos trabalhos legislativos, defende prioridade para a pauta econômica, com destaque para a reforma tributária, a independência do Banco Central, a privatização da Eletrobras, o novo marco legal do saneamento e o pacote que altera regras fiscais. A Federação Única dos Petroleiros mantém orientação de greve contra as demissões na Petrobras e apela para ampliação do movimento. E o governo federal informa que irá decretar estado de emergência em saúde, buscando agilizar medidas emergenciais contra o coronavírus. Essas e outras notícias nessa terça-feira, 4 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. O presidente Bolsonaro, em sua mensagem enviada e lida ontem no Congresso, na abertura dos trabalhos legislativos, deixa claro que a prioridade desse seu segundo ano do mandato presidencial será a pauta econômica. E o destaque, de acordo com a mensagem, está para a reforma tributária, a independência do Banco Central, a privatização da Eletrobras, o novo marco legal do saneamento e o pacote alterando regras fiscais, afetando principalmente aos estados. Bem, nesse sentido, podemos dizer que Bolsonaro talvez facilite o que deveria ser claramente a prioridade do governo em termos justamente da ação que deveria acarretar principalmente uma medida muito clara por parte da oposição. A oposição tem que enfrentar o dilema da economia. Afinal de contas, desde 2015 estamos aí numa situação absolutamente excepcional, com a recessão daquele ano, seguida de uma recessão mais forte ainda em 2016 e depois um processo de estagnação econômica que chega até os nossos dias. Nesse sentido, discutir os caminhos da economia brasileira seria fundamental, mas para tanto nós deveríamos reunir forças e principalmente a argumentação para derrubar tudo aquilo que na verdade amarra o nosso país e o nosso presente a uma situação de dependência econômica, especialmente com as reformas que foram estabelecidas no Brasil a partir dos anos 90. Desde então, estamos sob a ditadura aí da chamada austeridade fiscal e, principalmente, com uma perda substancial da capacidade do Estado estar à frente de um processo de desenvolvimento digno do nosso país e, principalmente, à altura das expectativas dos brasileiros. Por isso, algumas questões deveriam merecer, no nosso ponto de vista, prioridade total da oposição, como, por exemplo, a desmontagem de toda a macroeconomia voltada para garantir a liberalização financeira, um objeto de desejo pleno dos bancos e das multinacionais, que nadam de braçada nessa situação onde a nossa moeda passa a ser refém do movimento de dólares aqui no país, de entrada e de saída. Temos que enfrentar também a reforma patrimonial que foi realizada desde os anos 90 e que se aprofundou desde então. Eu me refiro especialmente às privatizações. É necessário reverter esse quadro onde o patrimônio da União é entregue
para empresas privadas, e o resultado disso é o pior possível, inclusive para a economia popular. Temos de enfrentar também essa mal-sucedida reforma administrativa que desde os anos 90 vem sendo feita e principalmente caracterizando o serviço público como algo secundário e principalmente objeto aí das terceirizações e da entrega de segmentos importantíssimos da prestação de serviços às chamadas organizações sociais. E temos que enfrentar essa estultice que existe no Brasil, que é a nossa estrutura tributária. Não no sentido que o governo Bolsonaro, inclusive, pretende aprofundar, muito pelo contrário. É necessária uma revisão completa dessa estrutura tributária, reduzindo os impostos que, na verdade, são pagos hoje por assalariados e pelos pobres, e fazendo com que haja um rigor tributário muito maior em relação às grandes propriedades e às grandes fortunas e principalmente às altas rendas. É isso que o Brasil precisa, uma mudança total no seu panorama econômico. Mas nesse sentido, a oposição peca pela sua omissão, ao mesmo tempo em que o governo Bolsonaro avança na sua pauta de forma extremamente perigosa e de acordo com os interesses de bancos e multinacionais. Não é esse o caminho que nós queremos para o nosso país, nem que precisamos, muito pelo contrário. É necessário que haja uma oposição consistente e com capacidade de fazer a luta política no terreno mais importante, que é o da economia. A opinião do Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa terça-feira, 4 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando o áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360 ou nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudojunto.com.br. Vocês também devem e podem enviar suas participações para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também é possível nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. E o Faixa Livre está também no formato podcast. Você pode conferir o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Cashbox. E também veiculamos nosso programa pelas nossas páginas, tanto a página do programa Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br, como também pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br.